Delegado do bairro do Catete, no Rio de Janeiro, perde o cargo depois de fazer críticas a mulheres policiais que trabalhavam com ele. As críticas do delegado Pedro Paulo Ponte Pinho desagradaram a chefe da Polícia Civil do Rio, Marta Rocha. Ela afirmou que o delegado tem dificuldade para gerir as pessoas sob seu comando e mandou a Corregedoria examinar o uso do Twitter por ele durante o expediente. Por fim, resolveu trocar o delegado por uma delegada, Monique Vidal, que já assumiu o posto. Temporal atinge o Rio de Janeiro durante a madrugada e provoca transtornos na cidade. Parte do sistema de trens deixou de funcionar e diversos bairros registraram alagamentos pela manhã. A chuva forte também colocou os municípios da Baixada Fluminense em alerta máximo. Organização Mundial de Saúde, OMS, tem rombo de mais de 500 milhões de dólares nas contas. Por causa dessa situação, a entidade já promoveu cortes de 20% nos programas de combate a doenças crônicas e de 10% nos de tuberculose e malária. Muitos países estão atrasando o pagamento da contribuição obrigatória à OMS, que é uma agência vinculada à ONU. Também houve redução das doações voluntárias. Metalúrgicos da General Motors fazem greve de 24 horas e param a Via Dutra, em São José dos Campos, para protestar contra a desativação da linha de montagem de automóveis no município. O tráfego na rodovia, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, ficou interrompido por quase 2 horas no início da manhã. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 1.500 trabalhadores da GM de São José dos Campos podem ser demitidos. Greve de motoristas e cobradores da empresa Transpaz deixa sem ônibus 350 mil pessoas em diversos bairros da zona oeste de São Paulo. Nenhum veículo deixou a garagem durante a madrugada. A greve acabou depois que a empresa aceitou pagar as horas extras reivindicadas pelos trabalhadores. Preso no Piauí, o responsável pelo sequestro do menino Pedro Paulo Lemes, de 5 anos, no ano passado em Imperatriz, no Maranhão. Segundo a polícia, Sebastião Soares da Silva, de 61 anos, além de sequestrador, também comanda uma quadrilha especializada em tráfico de crianças. Nossa. Bom, gente, olha, tem uma pergunta aqui, eu sei que vocês querem falar sobre alguns assuntos, pode ser até desse também, mas antes uma pergunta para você, Saldiva. O que provoca a hepatite B, um vírus ou uma bactéria? É um vírus. Na realidade, o que acontece é o seguinte, a gente quer matar o vírus, supondo que eu tivesse medo de barata, e aí eu posso, normalmente, ou eu dou um tapa na barata, que seria a célula de defesa, o glóbulo branco, eu posso ter um antibaraticida específico, que é o anticorpo, ou então eu posso jogar dinamite. Eu já saio gritando. Então, mas isso quer dizer que você tem hipersensibilidade, mas não tem imunidade. Porque se a barata não tiver problema auditivo, ela não vai acontecer nada. Agora, a resposta que a gente usa, o vírus induz que a gente faça anticorpo contra o próprio fígado. Então, é uma doença, ela entra dentro da categoria autoimune. Uhum. Então, esse é o mecanismo que o vírus, ele ilude a gente, faz a gente se autoagredir. Uhum. Bom, das notícias do giro, OMS, né? O OMS, quando você parou o programa de malária, de tratar diarreia, por causa de 500 milhões de dólares, e a gente compara isso com o orçamento da defesa dos países, quando a gente vê quanto se gastou para salvar banco falido, e para fazer pagar dívidas perdulárias, a gente percebe que o mundo não está legal. Ou eu estou maluco e não estou conseguindo avaliar, mas isso não quer dizer que eu não seja. Só estou dizendo que nesse caso específico eu não estou conseguindo entender direito. Porque é pouco dinheiro para o mundo em relação ao custo-benefício desse dinheiro é totalmente justificável. Não dá para deixar a Organização Mundial de Saúde falir. Agora, a malária, você pode pensar assim, não, a malária está lá longe e não vai chegar aqui, não está me ameaçando. Pode, né? Através de, sei lá... Enquanto está em pobre, pode. Não, mas essa doença ela pode ser transportada através de navios, com Não, é que um mosquito não aguenta. Agora, com o aquecimento de algumas regiões que são chamadas temperadas, a malária começou a visitar o sul dos Estados Unidos. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, mas lá eles tratam. Não depende do OMS. O que está acontecendo? Quem depende da Organização Mundial de Saúde é quem não tem dinheiro para fazer, dos programas de. E eu acho que isso não é justificável. Mas o foco da doença sendo dependente do dinheiro da OMS, não pode, de repente, os Estados Unidos falar, olha, a gente está aqui sendo ameaçado,
tem dinheiro para isso, para resolver o problema da malária. Mas parece que não aconteceu, tanto que eles estão devendo 500 milhões de dólares. É verdade. E aí que você deixa de gastar, depois, além de não economizar no sofrimento, quando tentar curar a doença, já sai incrivelmente mais caro. E o impacto na produção desses países que já são pobres. Tem um monte de gente doente que não consegue trabalhar. Quer dizer, então, é uma questão de injustiça muito grande e não dá para a Organização Mundial de Saúde estar no vermelho. E realmente, 500 milhões de dólares para uma entidade mundial, você pensar que tem todos os países ricos para contribuir, os países remediados como o Brasil, etc., é dinheirinho de pinga. A Procuradoria da República em Minas Gerais anunciou hoje que Marcos Valério foi condenado a 4 anos de prisão e a pagar multa por fraude nas declarações do Imposto de Renda de 2001 e 2002. Ele pode recorrer da sentença em liberdade. Por ser apontado como o operador do mensalão, Valério, como a gente sabe, já tinha sido condenado no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal a 40 anos de prisão, além da multa de R$ 2.700.000. Também no caso do mensalão, ainda cabe recurso. E o governo federal ampliou as medidas para desonerar a folha de pagamento das empresas. Para quem tem muitos funcionários, é uma economia e tanto. Mas o reflexo da renúncia fiscal vai parar nas contas públicas. Até o ano passado, esta empresa de atendimento telefônico pagava imposto para a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento. Com 450 funcionários, dá para imaginar o tamanho dessa conta. Mas uma medida do governo federal mudou o cálculo do tributo e o pagamento passou a ser sobre o faturamento bruto da empresa, uma alíquota que varia de 1% a 2%. Desde então, o empresário vem comemorando. Estamos fazendo novos investimentos, crescemos nesse ano e para 2013 a nossa meta é crescer mais 43% na contratação de pessoas. Mas enquanto a mudança é positiva para uns, desagrada a outros. Esta empresa de tecnologia, por exemplo, tem um quadro de funcionários bem menor. São 67. Quando pagava o tributo de 20% sobre a folha de pagamento, desembolsava R$ 50 mil por mês. Agora, com o cálculo sobre o faturamento, a despesa com este imposto aumentou em 40%. A companhia entrou com uma ação na Justiça para tentar reverter a situação. Nós estamos defendendo que, por ser uma lei que visa beneficiar a empresa, eu tenho a opção de permanecer no regime anterior, que me é mais benéfico. A desoneração da folha de pagamentos faz parte das medidas adotadas pelo governo para estimular a economia. O programa começou em agosto de 2011, beneficiando apenas 4 setores. Hoje já são 42. Com isso, este ano, o governo deve abrir mão de 13 bilhões de reais em arrecadação. Como este tributo é usado no financiamento da Previdência Social, este economista já faz as contas a longo prazo. Ele acredita que o déficit da Previdência deve passar de 43 para 50 bilhões de reais este ano. O governo vai ter cada vez mais um compromisso maior com essas renúncias fiscais, que nada mais são do que um gasto, para tomar essas medidas de desoneração tributária, e isso, então, cada vez mais onera a política fiscal e as finanças públicas. Então, quem paga é o restante da sociedade. E os empréstimos do BNDES bateram recorde no ano passado. A alta foi de 12%. Os números foram divulgados hoje pelo presidente da instituição, Luciano Coutinho. Segundo ele, dos 156 bilhões de reais emprestados no ano passado, 100 bilhões foram para os setores de indústria e infraestrutura. Outros 44 bilhões foram liberados para comércio e serviços e 11 bilhões e meio de reais para a agropecuária. Para este ano, Luciano Coutinho disse que o BNDES ainda não tem uma previsão sobre o total que deverá ser emprestado. Olha, eu vou propor aqui um 3 em 1 para eles dois aqui, juntar essa matéria do BNDES, a anterior, que é a desoneração da folha, e aquela notícia lá que passou no giro, que é a greve dos funcionários da GM. Pegando essas duas últimas aqui, Fernando, como ponto de partida, os empréstimos do BNDES e a desoneração da folha, tudo isso é um esforço para que a gente tenha um resultado melhor na economia? Sem dúvida, o empréstimo do BNDES é o único empréstimo
com custo razoável e prazo longo disponível para quem precisa financiar investimento. O setor financeiro privado ainda não deu esse passo. Espera-se que com a taxa de juros mais baixa, etc., daqui a algum tempo o setor privado vai aumentando a sua contribuição para essa oferta de financiamento, que é fundamental para o investimento andar. Então, eu acho provável, se a gente vê mês a mês, né, a notícia destacou o resultado anual. O começo do ano foi fraco o desembolso porque não tinha tanta demanda pelos empréstimos do BNDES, porque as empresas estavam cautelosas em relação à perspectiva da economia e, portanto, estavam dando uma segurada no investimento. No final do ano, deu um repique que está associado a vários estímulos que o governo decidiu dar. Custo mais baixo no financiamento e, principalmente, permissão para os estados, para 23 estados, aumentarem seu endividamento para fazer investimento em infraestrutura. E grande parte desses investimentos poderão ser financiados pelo BNDES. Então, um dos fatores que levou esse aumento no ano foi o final do ano, os governadores correndo para tomar dinheiro para deslanchar investimentos em infraestrutura. E na questão da folha, é para você ter uma contratação mais barata? Na questão da folha, a ideia é exatamente essa. O empresariado reclama há muito tempo que é caro contratar mão de obra no Brasil. Pois bem, essa é uma medida que tem a intenção de baixar esse custo. Tanto que a estimativa do próprio governo é que ele abrirá a mão de 13 bilhões de reais este ano. Teve uma empresa que apareceu lá na reportagem relatando que aumentou. Então, nesse caso, eu não sei como resolve juridicamente, mas, digamos, no atacado, com certeza, diminui o custo de contratação da mão de obra. Agora, quando você vê a notícia da GM, que também teve lá o estímulo de menos IPI... Lembra? Foi aquela demissão de 250 funcionários da GM de São José dos Campos que motivou, e de São Bernardo, foi da GM, alguma das montadoras da GM, que motivou uma grande isenção de manutenção do ICMS baixo. ICMS, exatamente. E aí, o que aconteceu? Foi que passou tempo, esse benefício não resultou numa garantia de emprego. E as pessoas acabaram perdendo emprego. Então, isso para mim é um paradoxo. Enquanto as montadoras no Brasil, as subsidiadas, estão entre as mais produtivas, você acaba, e que mandam remessas para as matrizes de lucros, a gente continua dando incentivo e não mantém emprego. Como é que você vê essa crítica do Saldiva? Eu acho que ela é pertinente, porque a intenção da medida é preservar a produção e emprego. Então, tem algo que escapou aí. A ameaça aos empregos é altamente indesejável. Só para arrematar a questão da contribuição previdenciária, não é só, não é o governo que vai receber 13 bilhões a menos este ano, é a Previdência especificamente. Logo... esse dinheiro vai ter que vir de algum outro lugar. A Previdência tem inúmeros compromissos, o Tesouro vai ter que botar dinheiro na Previdência. Não tem mágica, os compromissos da Previdência continuam os mesmos. Por outro lado, se pede muito que haja redução de impostos. Quando tem redução de imposto, a reação é negativa, eu acho, às vezes, um pouco difícil de entender. Porque, na verdade, isso era uma velha reivindicação, a redução do custo de contratação. Brasil, né? Mas, pelo que você está dizendo, o governo vai ter que colocar o dinheiro para cobrir para que a nossa vida aqui na Terra continue igual, porque os previdenciários, as pessoas beneficiadas precisam continuar a receber os seus benefícios. Os compromissos da Previdência não mudaram, então vai ter que arrumar dinheiro para isso. As famílias brasileiras começaram 2013 endividadas. Números são da Confederação Nacional do Comércio. O percentual de famílias brasileiras que relataram ter dívidas em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnês de lojas e financiamentos de carro e seguro, entre outros, alcançou 60% em janeiro deste ano. No mesmo período do ano passado, o índice era de 58%. O percentual de famílias inadimplentes com prestações ou dívidas em atraso foi de 21% este ano. No ano passado, 19%. Já o número de famílias que se declararam sem condições de pagar as contas ou dívidas diminuiu. Ficou em 6,6% este ano, contra 6,9% no ano passado.
A economista Mariane Hanson, da Confederação Nacional do Comércio, falou por telefone com o Jornal da Cultura sobre o aumento do número de famílias endividadas este ano. O tipo de dívida mais lembrado, quando a gente pergunta do perfil do endividamento, é o cartão de crédito. 73% dos endividados lembram do cartão de crédito na hora de elencar os principais tipos de dívida. Outro dado interessante também é que o percentual de famílias que possuem contas em atraso e disseram que não teriam condições de pagar essas contas em atraso no próximo mês caiu em relação a dezembro, em relação a janeiro de 2012 e alcançou o menor patamar da nossa série histórica. Quer dizer, já que o nosso assunto é estímulo, as famílias responderam aos estímulos de consumir. Sem dúvida. E é raro que a inadimplência tenha aumentado, como em 2011, e depois se estabilizado no nível alto, como aconteceu em 2012, sem aumento do desemprego. É atípico. Tipicamente, o que aumenta a inadimplência é o desemprego e, quando ele cai, ajuda a derrubar a inadimplência. Então, esses estímulos repetidos, junto com a demanda reprimida de muitas famílias que não tinham bens de consumo duráveis e ansiavam por ter, cada vez menos, mas ainda tem muita casa sem geladeira. E sempre que eu me lembro disso, eu fico espantado, porque é muito incômodo. Então, a vontade, o anseio de chegar nesses confortos é muito grande. Mas existe uma certa inexperiência em lidar com isso. Tem muita gente que não está conseguindo... E qual que é o conselho, Fernando? Assim, as pessoas não devem usar... O que tem que fazer? O conselho principal é, podendo poupar aos poucos para depois comprar à vista, embora o custo do crediário, etc., venha caindo, ainda é muito alto. Na ponta do lápis é mais prudente e é mais barato poupar aos pouquinhos, fazer as prestações em casa, guardar para depois comprar à vista. Uhum. Mas aí é difícil controlar o apetite quando vem, por exemplo, um IPI. Fala, mas se comprar agora é um pouquinho mais barato. Uhum. Então, isso acho que este ano, que promete ser um ano um pouco melhor em termos de crescimento econômico, pode ajudar a começar a diluir essa situação dessas famílias. Mas é uma proporção muito grande das famílias. Então, isso não vai ser súbito, vai ser aos pouquinhos. O canto da sereia do consumo levou os brasileiros ao penhasco da dívida. Né? É verdade. Olha, após assumirem a administração em janeiro, prefeitos de várias regiões do país resolveram cancelar a folia do Carnaval. É o país do Carnaval, mas neste ano, foliões de várias cidades brasileiras não vão poder rasgar a fantasia. Os motivos são falta de verbas, recursos destinados a serviços emergenciais e endividamento dos municípios. São Luís, Ilhéus, Petrópolis, Diamantina e Florianópolis são alguns exemplos onde os prefeitos cortaram os gastos e suspenderam os 4 dias de folia. Em algumas cidades da Grande São Paulo, tem comerciante calculando os prejuízos do cancelamento dos desfiles. Quando tem festa na cidade e estiver aqui perto de mim, para mim é bom. Neste barracão de uma escola de samba da cidade de Ferraz de Vasconcelos, estava tudo pronto para o carnaval. Mas o município faz parte das mais de 10 cidades do estado de São Paulo que vão ficar sem a festa em 2013. São pessoas que ficam sem ganhar o seu dinheirinho, nada, são 30 dias, né? De serviço que as costureiras ganham. Em Ferraz de Vasconcelos, o prefeito eleito decidiu cancelar o carnaval depois de verificar a situação das contas públicas da cidade. A dívida do município é de 300 milhões de reais e havia salários e benefícios de funcionários da prefeitura atrasados. Uma prefeitura destruída, falida. Em razão disso, dessa gravíssima crise, não haverá festas de carnaval neste ano. Teve um morador que comemorou a decisão. Não tinha verba nem para fazer coleta seletiva de lixo, coleta, coisa básica. Então, acredito que o carnaval não é algo prioritário nesse momento. Em Florianópolis, são necessários 3 milhões de reais para a realização dos desfiles das escolas de samba. Esse recurso disponível de caixa, nós estamos aplicando prioritariamente na área da saúde, onde a gente tem graves problemas aqui, notadamente na questão da remuneração dos nossos médicos, né, que a gente tinha uma fuga de médicos do sistema, e também
na implementação de um mutirão de exames. A Lei de Responsabilidade Fiscal, criada em 2000, impõe o controle dos gastos de estados e municípios para que não se gaste mais do que o que foi arrecadado. Quem não a cumpre pode ser punido. Desde penas pecuniárias, como multas, até, dependendo do crime, pena privativa de liberdade. Em se tratando de responsabilidade por improbidade, isto pode implicar suspensão dos direitos políticos. O que a gente espera é que essa folia, pelo menos, acabe, né? Porque é muito, assim, é chato que não tem as festas de carnaval e tudo mais, está aí no nosso DNA, mas a saúde é muito importante, pelo menos, assim, eu vejo saúde assim. E salário, né? Vai ter que sair no unidos do cobertor curto, né? Quer dizer, você não tem dinheiro para tudo, você tem que fazer opções. Agora, eu gostaria de saber o que acontece com esses prefeitos que deixaram essas prefeituras assim. Alguns, acho que sumiram do mapa e tudo mais, mas não são todos. O que acontece? Não foram citadas as penas? Quero saber quem foi. Pois é. Quem pagou. Não. E mais, falta informação, falta muita informação sobre as finanças dos municípios. Porque a gente não tem condição nem de saber se é verdadeiro o que os novos prefeitos estão dizendo. Eles podem simplesmente falar. Mas a lei de transparência... Tiro o dinheiro daqui, a culpa fica com o predecessor e eu uso para outra coisa. Mas aí eu já pus um bode na sala do meu oponente. Então, o bom seria se os cidadãos pudessem, inclusive, votar sabendo o que está acontecendo com o seu dinheiro, com os cidadãos. Né? E que participassem também da elaboração do orçamento, muito mais do que participam. Outro dia a gente estava comentando que no Brasil o orçamento é ficção. O legislativo autoriza gastos, o executivo contingencia, fala só vou liberar tantos por cento e depois, na verdade, ele retoma a rédea, ele faz praticamente o que bem entende com os recursos. Fica uma coisa muito torta. A seguir, extrema-direita vence eleições em Israel e mantém a atual premier no comando do país. E veja também, um dia depois da posse de Obama, Estados Unidos registra novo tiroteio em escola.